Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, receber o convite do Carlos. E eu trago hoje o tema que foi sugerido pela casa, a fé e a caridade, que é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, lá do capítulo 11, item 13. Esse capítulo ele é bem curtinho, mas ele é tão profundo, ele fala algumas coisas assim tão importantes para a gente refletir e para a gente entender qual é a relação entre a fé e a caridade. São coisas bem diferentes, mas são dois atributos divinos em nós que andam juntos. E que se a gente conseguir fazer com que eles, colocar em ação esses dois juntos, a gente pode transformar as nossas vidas. Então eu vou colocando aqui nos slides os trechinhos do Evangelho desse item 13 para a gente estudar, e aí a gente vai discutindo um pouquinho sobre eles. Começa então com Kardec nos dizendo, desculpa, quem fala isso tudo não é o próprio Kardec. Ele assina como espírito protetor. E ele passou essas informações para Kardec em Cracóvia, em 1861. Então, tudo isso não é Kardec que diz, é o espírito protetor. É o nome dele. E ele diz, disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos, mesmo entre aqueles que não têm religião. Porém, esta caridade austera, que só com a abnegação se pratica pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. E aí a gente precisa fazer um paralelo. Ele fala ali que a caridade é impossível sem a fé. Então vamos pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, o que seria uma caridade com fé e uma caridade sem fé? Trazendo exemplos para a gente conseguir compreender melhor. A caridade sem a fé é aquela, por exemplo, que a gente dá por dar, sem compreender, sem profundidade, né? Às vezes a gente quer se livrar de algum problema e, né? Chega lá na sinaleira, tem um pedinte, né? Ele está sofrendo, ele está passando necessidade, e a gente dá umas moedinhas para se livrar dele. Isso não é caridade. Ou então, é uma caridade muito rasa, vamos dizer assim. A caridade com fé é aquela que a gente doa com o coração. A gente doa mais do que aquele material que a gente está alcançando para o outro. Às vezes, não precisa nem ser o material. A caridade com a fé é aquilo que a gente dá de nós. Que a gente dá aquilo que a gente tem de melhor. Então, mais do que uma coisa pequenininha, algo grandioso, que para nós faz diferença. E que com certeza para o outro também. Não estou falando de bens materiais somente, tá? Estou falando também que aí também entra a caridade moral. Aquele abraço, aquele olhar, aquela escuta. E também não aquela escuta de, fala logo que eu preciso ir embora. Não. Aquela escuta com amor, aquela doação. Tá? Então, quando ele fala a caridade sem a fé é impossível, é porque ela não é uma caridade. Só para a gente conseguir contextualizar.
E aí eu trouxe um exemplo. A Madre Teresa de Calcutá. Ele fala ali, no trechinho que a gente acabou de ler: a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. O exemplo da Madre Teresa. Ela era uma religiosa que se dedicou, ela fundou uma congregação, Congregação Missionárias da Caridade. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz por tudo que ela fez. Mas ao longo da vida dela, ela teve momentos que ela não teve fé. Momentos em que ela questionou se Deus existia. Ela tinha aquela dúvida dentro dela. Mas a prática da caridade fez com que ela encontrasse de novo, encontrasse as respostas e encontrasse Deus dentro dela. Porque a prática da caridade faz com que a gente consiga nos reconectar com o Criador. Então, bem importante a gente ter esses exemplos na nossa vida, de que tem pessoas que conseguiram chegar lá, mas que são como nós, que tem momentos de altos e baixos, que tem momentos de sofrimento onde a gente fraqueja. Mas a gente consegue buscar em algo uma reconexão. Ela encontrou através da doação e do envolvimento com aquela congregação que ela tinha fundado, com aquelas crianças a que ela se dedicava em tempo integral. Seguindo então, no Evangelho ainda, o Espírito Protetor nos fala: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo e, pretendendo ser-lhe lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes. Na eternidade, entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Aqui a gente vê que a aplicabilidade do que a gente tem aqui na Terra, os bens materiais que nos foram oferecidos como ferramentas, eles são transitórios. Jesus já dizia lá no capítulo 25 do Evangelho: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. A gente precisa compreender a transitoriedade da vida e dar aos bens materiais os valores que eles realmente têm perante a vida do espírito. Esses bens materiais que a gente tem aqui na Terra, eles nos foram emprestados para esta nossa existência, para que a gente faça algum uso útil deles. Aí o que a gente faz? A gente vê as desigualdades extremas. De um lado, luxos extremos. De outro lado, a miséria extrema. O que eu, como ser humano, estou fazendo com os bens materiais que Deus me emprestou? Eu estou usando eles para satisfazer
os meus desejos pessoais, o meu ego, a minha vaidade. É claro que nada acontece por acaso. As situações, elas não acontecem por castigo ou por acaso mesmo. Causa e efeito. É uma lei da natureza. Então, as pessoas são colocadas em determinadas situações para o seu aprendizado. Eu não quero usar aqui a palavra castigo, tá? Mas é uma reação de algo que a gente fez no passado. E também oportunidades que nos são apresentadas para que eu consiga mostrar o que eu aprendi. Por isso que às vezes a gente diz que a riqueza, tem até um livro do Chico Xavier, Dinheiro, muito interessante esse livro. Ele fala lá que a riqueza é uma prova dificílima. Exatamente porque ela testa a nossa vaidade e o nosso ego. O que a gente faz quando a gente tem um pouco de dinheiro sobrando? Não é comum acontecer, né? Mas quando a gente tem um pouquinho sobrando, onde é que eu vou gastar? O que eu vou comprar? Para satisfazer as minhas necessidades pessoais, as minhas vontades, os meus desejos. Eu fico acumulando para conseguir usufruir. Tá errado isso? Não tá errado. A gente precisa buscar a nossa felicidade. O que é desigual é a gente não conseguir ofertar para o outro porque eu quero segurar para mim, eu quero empilhar embaixo do meu colchão um monte de dinheiro para depois alguém dividir quando eu partir. Então, ele nos fala ainda: sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores, das necessidades, é este também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que a procure não nos gozos materiais, e sim no bem. Aonde está, então, a felicidade? Jorge Godinho, presidente da FEB, nos disse que, muito parecido com esse texto ali do Evangelho, a felicidade está destinada ao ser humano, desde que o homem deste mundo não a procure nos gozos materiais, mas procure a felicidade na prática do bem. E essa é uma afirmativa que se comprova toda vez que alguém pratica o bem. Por menor que seja, quando a gente faz algo de bom para o outro, a gente não se sente bem? A gente não se sente mais leve? Quando eu era pequena, eu escutava minha mãe dizendo: tem aniversário, tenho que comprar um presente para ti, eu dizia para ela, né? E aí ela me dizia que não precisava eu comprar um presente para ela, porque ela gostava mais de dar do que de receber. E quando eu era pequena, eu confesso que eu não entendia muito isso. E aí, quando a gente tem filhos, a gente compreende como é gostoso ver o outro recebendo algo. Como enche o nosso coração quando a gente vê o outro feliz. Esse é um presente, realmente, para nós. E aí a gente percebe que assim, a felicidade plena não está aqui. A felicidade plena, ela não está aqui.
neste plano terrestre. A gente vai conseguir ter um pedacinho, momentos felizes, digamos, mas a felicidade completa a gente só vai conseguir alcançar quando a gente estiver lá no mundo celeste, no mundo divino. Nós vivemos hoje no mundo de provas e expiações. É por isso que a gente vê ali fora tanta violência, tanta desigualdade social, como a gente colocou aqui. Porque é um mundo de prova e é um mundo de expiação, onde a gente expia as nossas faltas passadas, de vidas passadas, às vezes as nossas faltas dessa vida mesmo. A gente vai expiar aqui, mas muitas vezes, na grande maioria, a gente está expiando faltas das nossas vidas passadas, os débitos que a gente veio contraindo ao longo das existências. Então aqui a gente vai poder ter assim, momentos felizes e a gente, infelizmente, o ser humano acaba encontrando esses momentos felizes na materialidade. Mas eles são muito curtos. Vamos pegar outros exemplos do nosso dia a dia. Uma criança, quando a gente dá um brinquedo para ela fica bem feliz, fica brincando com aquele brinquedinho minutos, dias, às vezes. Mas aí depois ela vê outro brinquedo melhor na TV ou com um amiguinho e aquele que a gente deu não serve mais. Eu quero aquele outro. Mas isso não é só com as crianças. E a gente fica às vezes ali economizando porque eu preciso trocar de carro, eu quero um carro melhor. Consegui guardar aquele dinheiro, agora vou lá e vou comprar aquele carro. Nossa, aquele primeiro dia sai com o carro da agência, né? Cheirinho de novo. Passa um tempo, não é mais novidade. Aí a gente quer coisa nova. E isso é com tudo. Com todas as coisas. Tudo que é material, o gosto passa. Exatamente porque a felicidade não está ali. Porque a felicidade, ela está dentro de mim e não fora. Não é comprando coisas que eu vou ficar feliz. Não é eu encontrando um namorado, casando, tendo filhos, que eu vou ser feliz. Porque a felicidade não está no outro. Ela pode estar com filhos, sim, mas quando eu estiver me doando para eles. Vejam que é diferente. Não está lá nele, está em mim, no que eu faço. E aí o que eu faço pode ser para qualquer um. A felicidade está dentro de mim, na prática do bem. Mas e como a gente consegue chegar lá? Como é que eu consigo encontrar a felicidade dentro de mim? Aí eu trouxe esses slides ali, ó, desenvolvimento moral. Nós passamos anos, muitos anos, séculos, desenvolvendo o nosso intelecto. Nos últimos 200 anos, olha o que a gente teve foi um boom. Olha o que a gente teve de evolução. A gente descobriu a lâmpada, ondas de rádio, o raio-x, televisão, avião, internet. As ciências da saúde descobriram muitas curas de coisas que a gente nem sabia. Aí às vezes a gente escuta, nossa, mas estão aparecendo doenças novas. Não, não é que estão aparecendo doenças novas. A gente está conseguindo caracterizar coisas que a gente nem sabia que existia. Então é essa evolução intelectual que fez com que a gente evoluísse tanto. Mas moralmente ainda estamos muito atrasados.
A gente não sabe distinguir ainda o bem e o mal. A gente fica em dúvida. Às vezes a gente faz o mal achando que ele é o bem. Por quê? Porque ele me convém. O mal às vezes para nós parece bom, porque ele me convém. Olha o egoísmo aflorando ali em nós. Então, a gente vai encontrar felicidade sim dentro de nós, quando a gente conseguir desenvolver a moral. E aí, a gente tem algumas dicas. Isso eu vou falar depois. Uma das formas da gente conseguir perceber o nosso desenvolvimento é parando de olhar a nossa vida no prisma material. Vamos tentar, nós estamos estudando o Espiritismo, estamos estudando Kardec. E aí a gente sabe que existem múltiplas existências, que nós somos um espírito eterno, passando por uma experiência na matéria. Então, para que a gente possa se desenvolver moralmente, a gente precisa tentar olhar a nossa vida do prisma espiritual. Como se a gente estivesse numa montanha. Vamos fazer esse exercício. Pensem comigo. Quando a gente está caminhando numa trilha de uma montanha, a gente está vendo ali buraco, raízes de galho, obstáculos, muitas pedras. Em dias que nem hoje, assim, né? Muitas valetas formadas pela água, barro, muita dificuldade no caminhar, certo? Agora, se a gente chegar lá em cima da montanha e de lá de cima a gente olhar para baixo, a gente vai ver a estrada pequenininha. Talvez a gente nem encontre esses obstáculos todos. Talvez a gente nem veja as dificuldades da caminhada. Por quê? Porque quando a gente está no alto da montanha, a gente está vendo a vida de cima. Assim é como quando a gente passa a olhar a vida pelo prisma espiritual e vê esta existência apenas como um trechinho daquela caminhada, que pode ser sinuoso, que pode ser difícil, que pode ser sofrido, mas ele passa. Vai vir outro trecho, mais tranquilo, mais iluminado, sem barro, que vai passar também. E vai vir outro, e outro, e outro. Aí quando a gente consegue olhar dessa forma, a gente consegue ver a vida com mais serenidade. E aí a gente precisa buscar o autoconhecimento para encontrar felicidade lá dentro da gente. A gente precisa desenvolver a fé raciocinada e o autoconhecimento para, no desenvolvimento do amor em nós, podermos vivenciar o amor ao próximo. Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos amar. Mas como eu vou me amar se eu não me conheço? Autoconhecimento. Aí tem aquela receita lá de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. O que eu preciso fazer para me melhorar? E aí ele disse: todas as noites eu passava em revista, ele disse, né? Eu passava em revista todas as minhas atividades ao longo do dia. Se eu tinha feito mal para alguém, se eu feri alguém, se talvez eu fiz algo que pudesse ter desagradado, quer dizer, olhar as minhas atitudes. E aí, em encontrando algo de negativo que eu pudesse retornar lá e pedir perdão, tentar consertar. Nós não somos perfeitos, por isso a gente vive num mundo de provas e expiações, porque a gente precisa se melhorar. A gente veio resgatar
débitos do passado. A gente tem muitos débitos. A gente tem muitos defeitos. E a gente não corrige eles todos de uma hora para outra. É gradativo. E aí, enquanto a gente não consegue chegar na perfeição, enquanto a gente estiver na busca desse autoconhecimento, o que a gente precisa fazer? Ter fé, praticar a solidariedade, ter amor dentro de nós, o respeito ao próximo, perdão. Enfim, são diversas facetas que a prática da caridade nos oferece. Tolerar os erros dos outros, compreender que nós somos todos diferentes. Enfim, nós precisamos aprender a viver na diversidade. Que nós somos de uma forma e o outro é de outra. Não somos todos iguais. E é exatamente ali que está a beleza. Porque a gente se completa. Porque é no outro que eu vou encontrar o meu porto seguro, o meu ombro amigo, aquela palavra de consolo. E que eu também possa ser isto para o outro. Aí está a felicidade. Quando eu realmente conseguir ser isso para o meu irmão. E aí, continuando no Evangelho, ele nos diz, essa é a última partezinha, que a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Os primeiros mártires do cristianismo, eles tinham tanta fé que eles seguiam para aqueles circos onde eles sabiam que eles seriam executados, que eles iriam sofrer torturas horrendas, e eles seguiam para aquilo cantando. Tamanha era a fé no Criador, tamanho era o desprendimento que eles tinham, a certeza de que a vida continua. Não era uma crença como a gente tem hoje, assim, eu acredito que a vida continua depois da morte do corpo físico. Não, eles tinham a certeza. Aquela fé verdadeira os movia para aqueles circos e nada os abalava. Hoje, para a gente ser cristão, para a gente ser espírita, ninguém mais pede que a gente faça sacrifícios tão grandes assim, que a gente dê a nossa vida. O sacrifício que a gente precisa fazer é arrancar de dentro de nós essas mazelas que nos atrasam, o nosso orgulho, o egoísmo, a falta de caridade. É isso que a gente precisa extirpar de nós para a gente conseguir encontrar a verdadeira felicidade. E agora eu vou trazer uma história para exemplificar um pouquinho. Essa história é um copo de leite, está aqui no livro Momento Espírita, não sei se tem aqui na casa, é da Federação Espírita do Paraná. Mas enfim, vou contar a historinha para vocês. O nome dele era... Espera que é meio difícil aqui.
Howard Kelly. Era o nome de um jovem. Essa história não tem, é de um autor desconhecido e está ali na internet, qualquer um pode pegar também, procurem lá, História, um copo de leite. Então, esse jovem, ele estava estudando e ele estava, para ajudar a pagar os seus estudos, ele vendia, passava de casa em casa vendendo coisas. E naquele dia, ele não tinha almoçado, não tinha comido nada ainda, e já era tarde da noite. E ele pensou, ele disse, vou parar numa casa aqui, eu vou pedir alguma coisa para comer. E aí ele bateu numa casa e atendeu uma moça muito bonita. E ele ficou, estarrecido pela beleza da moça, e ficou com vergonha de dizer que ele estava com fome. E aí ele pediu um copo de água. E aí a moça, com uma sensibilidade, ela pensou entre ela, eu acho que ele precisa de algo mais. E aí ela foi, pegou um copo de leite bem grandão e levou o copo de leite para ele. Ele pegou aquele copo de leite, e tomou tudo. Aí ele pediu, quanto eu te devo? E aí ela disse, não me deve nada. A minha mãe me ensinou, como é que foi a palavra que ela disse? Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Aí ele disse, tá, então eu te agradeço de todo o coração. E foi embora. Um tempo depois, essa moça adoeceu gravemente. Ali no vilarejo onde ela morava, os recursos eram escassos e a medicina ali não era muito avançada e ela teve que ir para a cidade grande para buscar ajuda médica. E chegando lá, passou por vários médicos também e eles não estavam perdidos, aí eles chamaram um especialista na área. O nome do especialista, Howard Kelly. E aí ele ficou sabendo, ele disse, de onde que ela vem? Daquela cidadezinha. Ele achou estranho e foi lá para ver ela. Ela não conheceu ele, mas ele reconheceu ela. E aí então ele pediu que fosse feito tudo, supervisionou ali os trabalhos da equipe médica e ela conseguiu a cura, conseguiu melhorar. Só que ela ficou bastante tempo hospitalizada, UTI e tal. Ela estava com medo da conta. E lá no final, quando ela estava recebendo alta, o Dr. Kelly pediu para olhar então o relatório da conta dela. Chegou no consultório dele, ele pegou aquela conta, fez uns rabiscos em cima e mandou entregar ao paciente. A paciente. Quando chegou lá para ela, ela tinha até medo de abrir. Mas quando ela abriu, estava escrito, pago totalmente há alguns anos com um copo de leite. E aí, as lágrimas brotaram. Ela não lembrava da situação. Mas aí depois ela ficou tentando lembrar e vagamente. Mas por quê? Porque aquilo que ela fez era algo tão natural para ela. Uma caridade que ela poderia fazer a qualquer um, sem esperar nada em troca. Por isso que ela não sabia quem era. E aí, a prece que ela fez, graças a Deus, porque o teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. E aí a gente vê, no final desse livro ele coloca assim, a esperança prossegue luzindo nas almas, conduzindo-nos a um mundo de paz, onde todos nos daremos as mãos na qualidade de irmãos. Aí para terminar, eu queria deixar
essa mensagem aqui, do Emmanuel. A fé constitui o nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Nosso patrimônio íntimo de bênçãos. E a caridade é o canal que as espalha, enriquecendo o nosso caminho. Eu resumiria assim: a fé é como Deus que entra dentro de nós e se instala no nosso coração e age através de nós. E a caridade é esse mesmo Deus saindo de nós através das nossas ações. Que possamos então todos buscarmos essa fé em Deus e levá-la ao máximo possível. Vamos fazer uma prece e vamos dar seguimento então aos passes. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por tantas bênçãos que recebemos todos os dias, pela saúde que temos, pelas oportunidades que a vida nos oferece para que possamos ser melhores a cada dia. Te pedimos, Senhor, que Tu possas continuar conosco, guiando a nossa caminhada, iluminando a nossa jornada, os nossos dias. Que Tu possas, Senhor, estar conosco e se fazendo sentir nas nossas ações, no nosso contato com o nosso irmão, com o nosso próximo. Que todos que estiverem próximos a nós sintam, Senhor, a Tua presença. E assim que possamos cada vez mais nos tornar seres humanos melhores, mais fraternos, mais amorosos e dignos do Teu amor e da Tua bondade. Que a paz e a luz permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja.